A polícia de São Paulo está investigando a morte de uma jovem de 19 anos depois de um encontro com um jogador da base do Corinthians que prestou depoimento hoje sobre o caso, parece que por mais de 8 horas. Esse é o assunto aqui do plantão do Meteoro. Adi, notícia trágica, uma pena. O que aconteceu nesse caso? A gente está precisando de informações. Bom, vamos lá. Hoje, então, o jogador depois por 8 horas, mas a gente vai ter que voltar até o dia 30 de janeiro, que foi quando tudo isso aconteceu. A jovem de 19 anos, a Lívia Matos, ela teve um encontro com o Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18 anos, ele que é jogador sub-20 do Corinthians, tá? Eles estavam conversando aí mais ou menos há um mês pelo Instagram e nunca tinham se visto. E aí marcaram esse primeiro encontro pro dia 30. Só que pra família, a jovem falou que ia sair com uma amiga para assistir o jogo do Corinthians. E na verdade, ela teve esse encontro. E aí, depois da relação sexual, ela passou mal e o Dimas teria visto então um corte nas partes íntimas dela e chamou a SAMU. O Fantástico teve acesso às mensagens que os dois trocaram antes desse encontro. Se puder botar no ar. Vamos lá. Eles quase se viram na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, entre Corinthians e Novo Horizontino, no dia 22 do mês passado. Dimas não jogou a copinha. Ele e Lívia estavam em lugares distantes do estádio, em Itaquera. Eu tenho medo do metrô fechar, mas eu já tô indo embora. O metrô tá lotado. Claro que tá lotado de corintiano. É o Corinthians, né? Corinthians! Dimas estava com passagem comprada para João Pessoa, Paraíba, onde nasceu e iria passar as férias. A data da viagem, 30 de janeiro. O horário, 11h15 da noite. O jogador e Lívia combinaram de se encontrar exatamente nesse dia, só que às 6 da tarde, no apartamento onde ele estava, nesse condomínio, no Tatuapé. Vou falar com a minha mãe. Ela vai deixar. Esse horário, sim. Nesse primeiro encontro, haveria relação sexual. Dimas escreveu: "Eu não gosto de transar sem camisinha." Lívia respondeu: "Eu também não." Pronto, tô pronta. Quer que eu vá agora ou daqui a pouco? Ele responde: "Daqui a pouco." E exatamente às 6h06 da tarde, ela avisou: "Tô chegando, amor." Essa foi a última mensagem da estudante para Dimas. Tá aí. E, bom, o Dimas afirmou que eles não beberam nem consumiram nenhuma droga e realmente a polícia não encontrou nada e que o ato sexual teria ocorrido de forma consensual e que foi durante o ato que ela teria desmaiado. E aí ele viu o sangue e acionou a SAMU, que orientou ele para realizar massagem cardíaca até a chegada da ambulância. E segundo o boletim, ele acompanhou com ela, tá? Dentro da ambulância até o hospital. E os médicos disseram à família que ela sofreu 3 paradas cardiorrespiratórias, ela perdeu muito sangue, eles tentaram estancar, mas ela teve uma 4ª parada cardíaca que infelizmente aí levou ela a óbito. O Dimas já tinha prestado depoimento no dia da morte, no próprio dia 31, né, no dia seguinte. E depois ontem de novo, mais uma vez, o advogado falou um pouquinho, na verdade ele falou bastante, mas a gente pode deixar o pedacinho inicial da fala do advogado. Vamos lá. Delegacia, são mais de 4 horas de depoimento, 4 horas e meia. Então, o depoimento ainda está acontecendo, nós chegamos pela manhã e não tem nem previsão para terminar esse depoimento. O Dimas está detalhando absolutamente tudo, desde quando ele conheceu ela nas redes sociais, depois quando ele começou a conversar com ela através de mensagens, de aplicativo de mensagem, e aí por essas mensagens ele está detalhando para a delegada todas essas mensagens, explicando essa evolução da intimidade deles, virtual, da intimidade sexual que foi acontecendo ao longo dessas mensagens, desde o dia 17 de janeiro deste ano, e aí que culminou no dia que eles marcaram de se encontrar no apartamento dele.
E aí ele explica tudo que aconteceu lá no apartamento, quando ele entrou com ela, quando eles tiveram as relações sexuais consentidas, com o uso de preservativo, e quando ela desfaleceu e ele ligou para o SAMU. O trajeto, o tempo, né, que foi gasto da ligação do SAMU até o atendimento no hospital, se passaram em média 81 minutos, mais ou menos 1h30, sabe? A primeira ligação foi vou pegar aqui. Ele detalha daí, né? Mais questões sobre o caso, ele vai pode parar detalhando. aí. Porque é bem comprido, só pra gente deixar a fala, então, inicial dele na saída aí do depoimento, enquanto o cliente dele seguia depondo, né? Os médicos, eles realmente encontraram um corte nas áreas íntimas dessa jovem, da Lívia, mas o laudo oficial vai demorar ainda um tempinho para sair, né? Deve sair aí no início de março. Até lá, essa morte ainda está sendo investigada, tá? E até mesmo quando isso aconteceu, as pessoas estavam até achando esquisito pelo corte e tudo mais. Mas até o laudo sair, a gente fica aí com algumas dúvidas, né? Complicada a situação em que está o Dimas nesse momento, né? E a família da Lívia, né? Uma perda trágica aí, né? Putz, algo inesperado, né? Na vida dela. Então, o nosso coração aí, né? Para a família da Lívia. E é o Dimas que estava nesse momento aí dando o depoimento dele há mais de 4 horas. Ficou mais 4 horas dando seu depoimento. Então, foram 8 horas de conversa em que ele detalhou todos os pontos, segundo o advogado dele, ele detalhou todos os pontos em relação ao relacionamento que ele teve com a Lívia, e a gente espera que, enfim, esse laudo saia para que as pessoas possam ter paz, né? É uma perda tão irreparável, né? A vida de uma pessoa jovem, né? Ela tinha 19 anos, então é bom que esse laudo saia para que a gente tenha, enfim, real dimensão do que aconteceu e possa, de alguma forma, acolher, né, a família dela e os envolvidos que mereçam aí nesse caso, né? Difícil. Mas é isso, né? Até porque a família teve algumas questões aí, até com o próprio Dimas no hospital. O pai e o Dimas teriam tido uma briga, e aí o pai da Lívia teria botado a culpa nele. Então tem essa questão, a gente tem realmente essa tensão que precisa ser resolvida, até porque é uma vida que se foi de uma forma trágica e esquisita, até de certa forma, né? E a gente precisa saber, até porque se esse jogador é culpado, ele precisa ser tirado de circulação o mais rápido possível. E se ele não é culpado, então ele precisa resolver essa situação até para seguir a vida, voltar a jogar. Complicado. Esse foi mais um plantão do Meteoro. Às vezes a gente dá notícias aqui que mexem com a gente. Infelizmente, a morte de uma pessoa jovem, assim, numa situação, enfim, corriqueira da vida, né? Muito trágica, muito triste. Mas a gente está aqui. Obrigado, Adi. Obrigado pela sua participação. Valeu. Esse foi mais um plantão do Meteoro.